Olá, bem-vindo ao canal Sentinela de Atena. Meu nome é João Marcos, sou professor de filosofia e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse pequeno livro aqui, certo? Nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre obras, principalmente de filosofia, fazer uma análise crítica, uma análise um pouco mais livre, um pouco mais pessoal do que os autores estão falando. Eu vou dar dicas de leitura e vamos fazer um canal assim bem informal, bem livre. Vocês podem dar sugestões de temas aí nos comentários. Eu gostaria de falar, como primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse canal, desse livro aqui. Ele está um pouco surradinho, né? Porque ele foi um livro que eu adquiri através de um presente de um amigo e foi muito importante para mim esse livro e muito profundo. Esse livro é de um filósofo que se chama Henri Bergson, que é um filósofo francês do século XIX, então assim, não é um filósofo tão antigo, né, tão distante da nossa época. E ele traz aqui nesse livro três cursos de filosofia que ele lecionou. Dois, se não me engano, na escola, assim, nível ginásio, né, que eles falavam antigamente, nosso ensino médio, e um curso sobre Plotino, que não se sabe se foi ministrado em alguma faculdade ou não, enfim. Mas é um livro excelente. E eu gostaria de destacar alguns pontos que eu achei muito interessante nesse livro. O primeiro ponto a primeira virtude que eu gostaria de apresentar é que esse livro trata do tema da filosofia, então da história da filosofia, que é algo muito importante, que é, vamos falar assim, um arroz com feijão de quem estuda filosofia, mas do ponto de vista não de um simples comentador, não de um simples acadêmico da área, mas de um filósofo. Bergson era filósofo. E ele tem as grandes virtudes desse tipo de livro. Existe uma grande virtude e um grande defeito, né? Defeito vai ser um grande vício, né? A primeira grande virtude desse autor é que ele é um filósofo comentando sobre filosofia. E o grande vício dele é que ele é um filósofo comentando sobre filosofia. Então, é um livro que pode parecer introdutório, mas ele não é um livro pura e simplesmente... Ele tem sim um nível simples, é fácil leitura, mas ele não é um livro que eu recomendaria que a pessoa começasse a estudar filosofia grega, assim, só por ele. Que ela, pelo menos, deveria casar com outros livros, talvez com Giovanni Reale, com outros autores assim, porque esses outros autores são mais sistemáticos. E este livro aqui, ele é um livro bem livre, assim, né? E justamente por isso, ele também carrega intuições muito interessantes, né? Que só um filósofo consegue enxergar estudando filosofia e talvez trazendo um ponto de vista que foge do lugar comum. Então, alguns conceitos que eu achei interessante dele abordar, que são abordados nesse livro, eu gostaria de compartilhar com vocês. Um conceito que eu gostei muito foi a divisão que ele faz de duas categorias de filosofia no início da filosofia pré-socrática, né? Então, num dos cursos de filosofia grega, quando ele começa a falar dos pré-socráticos, aliás, ele tem dois cursos e ele fala duas vezes, né, dos pré-socráticos, porque é como se ele tivesse ministrado em duas escolas diferentes, né? Ele trata de
uma diferença que eu achei fundamental. É a diferença entre o mecanicismo e o dinamismo, né? Ele fala disso quando ele vai abordar a filosofia de Anaximandro. E essa diferença eu achei muito interessante porque muitas vezes não é abordada. Parece que existe um comentário de Aristóteles aos pré-socráticos que faz essa diferença, né? E muitas vezes a gente vai estudando filosofia, história da filosofia, e não se pega aos detalhes desses temas, né? Desses autores que são tidos por muitos como pré-socráticos, ou seja, uma filosofia preparatória para a filosofia grega, que seria a grande filosofia, quer dizer, eles são gregos, para a filosofia grega não, mas para a filosofia clássica, né? Que são os autores, os três grandes, né? Que seria Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente, porque eles que escreveram alguma coisa, né? Sócrates não escreveu. Então, nessa imagem, a gente acaba deixando de lado os autores pré-socráticos como autores menores que apenas iniciaram, engatinharam na filosofia e não enxergamos talvez a profundidade desses autores. E essa distinção, voltando à distinção que o Bergson faz, é muito interessante porque ele diz que Anaximandro, né, todo mundo conhece aqui Anaximandro, né, se você já estudou um pouco de filosofia, você vai saber que ele discorda de seu mestre Tales e fala que o arqué, né, o princípio do universo, a razão geradora do universo, que é essa palavra arqué, né, que quer dizer não só início, né, princípio não no sentido só de início, mas de uma causa, de uma razão geradora, né. A arqué não é a água, porque a água é um ente como os outros, né, é uma realidade que existe no universo e que, né, não tem uma razão de ser melhor do que os outros. Ele fala assim, o Anaximandro fala, se existir um princípio, esse princípio não existe mais, né? Ele não pode existir, porque se ele deu origem ao universo, se ele gerou o universo, ele se tornou o universo. Isso é gerar, né? Ele se tornou isso que a gente chama de universo. Então esse princípio não existe mais. E nesse sentido, o arquê, segundo Anaximandro, é o aperon, né? Que é uma palavra grega que quer dizer indeterminado. Ou seja, não tem qualidades positivas, não tem uma definição clara. É o infinito para o Anaximandro. E para os gregos, né, infinito não é sinônimo de perfeição, né, como é para os cristãos. É até interessante, o finito é perfeito para os gregos, porque finito é aquilo que tem acabamento, infinito é o que é vago, é o que não tem acabamento. Então, ele nessa doutrina, o Bergson faz uma pequena colocação e diz que existe uma diferença entre uma compreensão mecânica da realidade e uma compreensão dinâmica da realidade, né? E ele diz que existe um debate se Anaximandro era dinâmico ou mecânico, né? E dá um exemplo muito interessante, que é um exemplo que ele usa da física moderna, né? Então ele usa um exemplo de Isaac Newton, onde ele faz um experimento para... Quando ele estava estudando óptica, cores, né, e usa um prisma, onde ele deixa passar um feixe de raio de luz e percebe que do outro lado do prisma sai um espectro, as cores do arco-íris, né? O espectro de cores do arco-íris. Então, a explicação dinâmica da realidade seria a explicação que a luz se transforma no arco-íris quando ela passa pelo prisma, certo? Então, a luz não é o arco-íris, não é o arco-íris que sai do outro lado, e o arco-íris não é a luz, beleza? São distintos. Mas existe uma continuidade onde a luz muda as suas qualidades, a sua qualidade, vamos falar assim, pura, e se transforma ao passar pelo prisma em arco-íris, certo? Então, não existia o arco-íris na luz, e a luz não é o arco-íris que
sai do outro lado do prisma. Já a visão mecânica da realidade, ela seria uma visão um pouco mais matemática, vamos falar assim, mais materialista, talvez. E ela trata, talvez essa explicação é mais comum, né? Hoje em dia, na visão científica da nossa época, né? Bom, hoje com os debates modernos isso está mudando um pouco, mas a ideia da visão mecânica é que o arco-íris, todo o espectro de ondas, de todas as cores que saem do arco-íris, já existiam na luz. Quer dizer, o que o prisma faz? Ele só reorganiza a onda de luz, né? A onda, vamos falar assim, a onda luminosa, né? O fenômeno luminoso em espectros diferentes. Então, a questão da qualidade, o arco-íris e a luz são uma coisa só. A questão é uma questão de organização dos elementos, né? Então, basicamente é essa ideia, né? Então, existe esse debate que o Bergson faz e que eu achei muito interessante. Então eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essa distinção, sobre a realidade, sobre a forma que compreendemos a realidade, né? Qual é a natureza fundamental da realidade, né? Quer dizer, isso são apenas formas de compreender a realidade ou dizem respeito da ontologia, do fundamento do que é a realidade, né? Veja que reflexão profunda. Os pré-socráticos que começaram esse tipo de investigação e que tem respaldo até hoje em algumas reflexões, né? E outro tema interessante que o Bergson vai trabalhar nesse livro, que eu não sei se eu falei errado, é cursos sobre a filosofia grega, não é cursos de filosofia grega. É um livro que chama Cursos sobre a Filosofia Grega, esse livrinho aqui, certo? Outro tema que eu achei interessantíssimo foi a abordagem que ele faz, um pouco breve, né, por causa que ele está dando, pelo jeito, em um nível ginasial, né, o curso que ele está apresentando, sobre os estoicos. E ele fala um pouco sobre a ontologia estoica e a lógica estoica, antes de falar da ética estoica. Porque hoje em dia é muito banalizado esse tema e muita gente fala muito do aspecto ético dos estoicos. Alguns filósofos estoicos realmente nem sequer se preocuparam com os aspectos lógicos ou ontológicos da realidade, mas muitos autores falavam que primeiro nós temos que entender a estrutura fundamental da realidade, a ontologia, Deus, vamos falar assim, o Deus estoico, para depois compreender a lógica estoica, que é a forma correta de raciocinar. E aí sim, a forma correta de raciocinar, você saber a forma correta de agir. Então essa é uma outra visão muito interessante. E como essa ontologia estoica é totalmente anti-mística, anti-esotérica, certo? Ela é uma ontologia onde ela enxerga um Deus que é corpóreo, um Deus que não é um espírito vazio. Para os estoicos, Deus é corpo, é o universo, é o próprio universo. Não é matéria, a gente não pode cair no anacronismo de chamar, os estoicos acreditavam que Deus é material, porque essa palavra carrega um significado científico, todo de um processo de compreensão sobre o que são átomos, moléculas, reações químicas, o que não existia na visão estoica, certo? Então, quando eles falam corpos, né? Eles estão falando de algo que ocupa espaço, mas que não necessariamente, que tem elementos compostos, né? Mas que não necessariamente existe um elemento menor, básico ali.
Eles não refletem muito sobre isso, mas Deus é essa grande harmonia, né? Esse logos que existe entre todas as coisas, né? Então é uma visão muito profunda e muito bonita também sobre a realidade. E também sobre o primeiro curso que ele apresenta, que é o curso sobre a filosofia de Plotino. Há insights muito interessantes sobre a filosofia platônica, sobre como Plotino reorganizou a filosofia platônica, certo? E como ele foi um filósofo. A gente pode abordar depois esse tema com mais cuidado depois, se vocês assim desejarem. Como esse tema da filosofia platônica, ele bebeu dessas fontes, e como ele também articulou um pouco da filosofia aristotélica para compreender Platão. Tanto que alguns intérpretes de Plotino, alguns comentadores, dizem que ele é um filósofo aristotélico. Até o Bergson cita um autor aqui, eu não estou lembrado qual o nome desse autor, mas que realmente falava que Plotino não é um neoplatônico, né? Mas é um neo-aristotélico. Ele discorda dessa postura, mas ele mostra como Plotino foi alguém bem inventivo e realmente teve uma visão interessantíssima da forma de ver e de encarar a realidade. Uma visão que destoa completamente do mundo de hoje, certo? Para ele, uma coisa interessante é a ação, a proatividade é algo indesejado, né? Algo indesejável. Por quê? Porque o que importa é a contemplação, é a atividade racional, é contemplar o ser, né? É contemplar a realidade. E para ele tem uma definição até um pouco radical, eu pessoalmente discordo dessa definição de Plotino, mas que é muito interessante ser pensada, que é que a ação é o adormecimento do espírito. Então, agir é colocar em sono a razão. Então, Plotino fez da inutilidade um modo de vida, né? Aliás, o único modo de vida e o melhor modo de vida, que é algo completamente oposto ao nosso tempo, né? Que é um tempo de puerilidade, de pensamentos vagos, apesar de que também é uma visão um pouco mais radical da realidade, né? E não que ele não fosse alguém que ficasse totalmente parado, com certeza ele tinha ele dava algum papel dentro da sua filosofia ao corpo, né? Não é algo tão claro assim que o corpo não presta, quer dizer, você precisa comer, você precisa se exercitar, você precisa ter moderação, então com certeza tinha um papel, né? Então eu gostaria só de dar essas impressões aqui e depois pedir que vocês comentem aí no vídeo o que vocês acharam desse vídeo, qual tema que vocês gostariam de ouvir aqui no canal, que eu comentasse. Eu vou, acho que continuar falando sobre filosofia grega, falar um pouco sobre os pré-socráticos, sobre Platão, sobre Aristóteles, mas também pretendo falar sobre filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea e falar de obras, certo? Principalmente de obras, de autores, citar livros. Então, o primeiro que eu gostaria de citar e de recomendar, esse que eu castiguei um pouquinho, esse livro aqui, é esse livro aqui do Henri Bergson, que é um ótimo livro e que eu recomendo demais para você que gosta de filosofia e que gosta de abordar temas clássicos da filosofia de maneira profunda. Obrigado.